Meu nome é Raimundo e fui motorista de ônibus por mais de 30 anos. Isso que vou contar aconteceu há muito tempo no interior de São Paulo. Está dividido em duas partes, pois o que vivi se deu em duas épocas diferentes, mas por alguma razão estranha, o que vi acabou sendo a mesma coisa. Era o ano de 2006, quando eu trabalhava para uma empresa de ônibus que fazia trajetos por áreas mais isoladas. O serviço naquela época era prestado principalmente para pessoas que viviam afastadas, e o único meio de transporte era o ônibus, caso quisessem se aproximar o máximo possível do centro. As pessoas que geralmente usavam o transporte eram trabalhadores da cana e estudantes que se deslocavam para as escolas. Fora isso, não havia muito movimento ou algo diferente da rotina. Lembro-me muito bem de uma quase noite em que eu estava fazendo o último percurso da rota do ônibus. Aquela noite em especial estava chovendo muito, e foi ela quem fez com que aquele trajeto fosse lento e tranquilo. Como as estradas eram de terra, com as chuvas fortes se transformavam em lama, então era essencial dirigir com muito cuidado para não ficarmos atolados, pois se isso acontecesse, estaríamos praticamente perdidos. As áreas que atendíamos eram muito distantes e praticamente sem comunicação. Então ficar preso com o ônibus no barro significava passar a noite inteira ali, até que outro veículo aparecesse para nos ajudar. A chuva à noite e as péssimas condições da estrada fizeram com que naquela viagem não houvesse nenhum passageiro. Na verdade, se eu não tivesse a obrigação de cumprir a rota, já teria voltado para casa descansar, porque não havia nenhum passageiro em todo o caminho. Enquanto seguia por aquela noite chuvosa, já bem próximo de uma fazenda chamada Sacramento, vi embaixo de uma árvore em plena chuva uma mulher com cerca de 60 anos. Ao ver o ônibus, ela fez sinal para que eu parasse. Parei ao lado da mulher e abri as portas para que ela subisse. Quando ela entrou, percebi que se tratava de uma senhora simples do campo. Ela vestia uma saia longa que quase tocava o chão, um par de sapatos velhos manchados de lama e um chale cobrindo a cabeça. Ela subiu no ônibus e, muito gentilmente, me deu boa noite. Em seguida, ela disse que não tinha dinheiro para pagar a passagem, pois não havia conseguido vender nada da mercadoria que carregava nas costas, em um saco velho. Eu sei o que é passar necessidade e não ter um único centavo, e diante daquela noite chuvosa que estávamos enfrentando, disse a ela que não se preocupasse, que eu não cobraria a passagem. A mulher me agradeceu e se sentou alguns assentos atrás de mim. Depois disso, retomei o caminho avançando por cerca de 20 minutos naquela estrada lamacenta, agora sob uma leve garoa. Pouco depois, a mulher se levantou e disse que desceria um pouco mais à frente. Pelo que pude ver, não havia nenhuma luz naquela região, nenhuma casa, nada. Não havia absolutamente nada adiante que indicasse que alguém morava por ali, mas eu não questionei em momento algum. Quando ela estava prestes a descer, me pediu um último favor. Perguntei qual era, e ela disse apenas que eu deveria ficar parado por 1 minuto, com o ônibus ligado, sem me mover. Esquisito, mas obedeci e permaneci naquele lugar por um momento. Acho que se passou cerca de 1 minuto quando ela me disse que eu já podia seguir. Naquele momento eu não fazia ideia do porquê ela havia me pedido aquilo, mas não quis fazer perguntas. Assim que arranquei, uns 100 metros à frente, um raio caiu atingindo uma árvore grande à beira da estrada, partindo-a ao meio. Nunca tinha visto algo assim na minha vida. O raio foi tão forte que um pedaço da árvore caiu na estrada, bloqueando parte do caminho. Naquela hora, meu corpo se congelou, fiquei apavorado com a cena e pensei: se a senhora não tivesse me feito parar por 1 minuto, o raio teria atingido a árvore e o pedaço que caiu teria atingido diretamente o meu ônibus. Não posso afirmar com certeza, mas é o mais provável. Aquela senhora me salvou. Não sei como, mas ela sabia que aquilo ia acontecer. E por isso me pediu para parar exatamente por 1 minuto. Quando tentei olhar pelo espelho para vê-la, ela não estava mais lá. Não havia sinal dela em lugar algum e, de fato, nunca mais a vi até anos depois.
Curiosamente, não me lembrava de vê-la na rota que fazia todos os dias. Nunca a tinha visto antes e também nunca mais a vi nos anos seguintes. Aquilo ficou como uma espécie de conto, até que chegou o ano de 2015. Naquela época eu já tinha saído da empresa onde aconteceu o episódio com a senhora. Fui para outra empresa onde trabalhei por 4 anos e depois, por obra do destino, voltei para o antigo emprego. A questão é que numa outra noite, que para variar também estava chovendo, fui escalado para fazer o mesmo percurso pela área onde ficava aquela fazenda. Era por volta das 20 horas quando, como da vez anterior, eu não levava nenhum passageiro dentro do ônibus. A hora tardia não eram propícios para que as pessoas estivessem viajando, e foi aí que algo estranho aconteceu. Naquela noite, novamente, os faróis do ônibus iluminaram uma pessoa no caminho. Era ninguém menos que a mesma mulher que eu havia visto em 2006, a mesma mulher de quase 10 anos atrás. Ela me fez sinal, e quando parei ao seu lado, percebi que ela estava exatamente igual da última vez. Ela usava as mesmas roupas e tinha o mesmo semblante. É claro que eu estava visivelmente mais velho, mas nela parecia que não havia passado um único minuto, um único dia, um único ano. Era a mesma mulher de 10 anos atrás. Ela subiu como da outra vez e novamente não tinha dinheiro para me pagar. Um sentimento de nostalgia invadiu meu peito e eu disse tudo bem, que ela podia seguir viagem sem pagar. Assim que ela subiu, comentei que ela me parecia familiar e que parecia que fazia tempo que não nos víamos. Ela disse que sim e depois não falou mais nada. Como aconteceu da outra vez, a mulher me pediu para descer no mesmo lugar. Eu parei e deixei que ela descesse. Como também era uma noite de chuva, a mulher me disse algo que soou como uma repetição exata do passado, algo que desbloqueou uma lembrança na minha mente. Eu sabia o que tinha acontecido da última vez em que a vi, e sem perguntar nada, apenas obedeci. Após esperar por alguns minutos, um raio caiu a poucos metros à frente, mas dessa vez não atingiu uma árvore. Ele caiu bem no meio da estrada. Se eu tivesse seguido viagem, aquele raio teria caído exatamente sobre o ônibus. Virei o rosto para perguntar à senhora o que era aquilo, como ela sabia que isso ia acontecer, mas ela já tinha desaparecido. Até hoje, 2025, nunca mais a vi, e acho que não a verei novamente, pois já faz um tempo que me aposentei como motorista de ônibus. Porém, sempre fiquei com a dúvida. Quem é aquela senhora que talvez tenha salvado minha vida? A história começa quando eu tinha 20 anos e estava cursando a faculdade. Naquela época, minha família tinha pouquíssimos recursos e, por causa disso, o fato de eu estar estudando tão longe de casa fazia com que minha situação econômica fosse bastante precária. Algo que me lembro muito é do quarto onde eu tinha que dormir naquela época. O único dinheiro que eu conseguia dava apenas para alugar um quarto que ficava em uma área bastante perigosa da cidade. Mas isso nem era o pior, pois por ser tão barato, o quarto também era muito pequeno e desconfortável. O chão não era de madeira nem de cerâmica, mas sim de cimento bruto, o que era bastante incômodo na hora de dormir. Durante os primeiros dias, tive que dormir assim, sem nada além de um cobertor velho que eu tinha. Me lembro dele até hoje, e acho que é importante para o que aconteceu depois. Certa noite voltava do meu emprego de meio período bastante cansado e não esperava encontrar nada confortável ao chegar no quarto. Sabia que aquilo nem podia ser considerado um lar, mas mesmo assim continuei meu caminho até lá, quando então vi um ótimo colchão. Ele estava simplesmente ali, encostado na parede. Como mencionei antes, não só era uma área perigosa, como também, apesar de serem apenas 8:30 da noite, já não havia quase ninguém na rua. O que mais me impressionou naquele colchão é que ele parecia praticamente novo, pois o branco dele estava branco. Fiquei olhando para ele por quase 5 minutos sem acreditar no que via.
Me perguntava quem seria capaz de jogar fora algo assim em tão bom estado. Me aproximei e comecei a examiná-lo mais de perto, tentando encontrar algum defeito que justificasse estar ali. Mas quanto mais eu olhava, mais impressionado eu ficava. Soube que precisava levá-lo para casa, pois aquilo era a minha chance de ter noites mais confortáveis, principalmente porque ao tocá-lo parecia bastante firme. Sei que muitos de vocês pensariam que nem em 1 milhão de anos pegariam um colchão achado na rua, mas é que eu realmente estava passando por noites muito ruins e cheio de dores nas costas. O levei para casa e naquela primeira noite não tive coragem de dormir nele, pois apesar de estar ansioso para usá-lo, ele estava na rua. O deixei fora do quarto e borrifei com quase uma lata inteira de inseticida, achando que isso seria suficiente para afastar qualquer coisa. No dia seguinte, o coloquei dentro do quarto como pude e o posicionei no que, para mim, parecia o lugar perfeito. Lembro que quase instantaneamente me joguei sobre ele. Sua textura era firme e muito confortável, o que me fez pensar por que alguém se livraria de um colchão em tão bom estado. Mesmo assim, fiquei muito grato por tê-lo encontrado. Tudo estava tão confortável que adormeci imediatamente. Acho que, embora no começo eu me sentisse bem, no final percebi que algo estava errado. Nunca fui uma pessoa que tivesse pesadelos. Na verdade, desde criança, sempre fui alguém que nunca lembra dos sonhos. Mas naquela tarde, quando adormeci, tive um pesadelo. Foi muito breve, mas me lembro muito bem dele até hoje. No sonho, acordei com muita dor. Sentia que estava deitado naquele mesmo colchão, mas a dor no meu corpo era horrível. Sei que, tecnicamente, a gente não sente dor em sonhos, mas eu sentia. Juro que sentia ardência por todo o corpo, como se quisesse arrancar minha própria pele. Me levantei e comecei a andar pela casa. Em algum momento, enquanto andava, percebi que não estava na minha casa, ou pelo menos, não no quarto em que eu dormia. Pelo que me lembro, era uma casa grande e elegante, com toque de dinheiro. Eu caminhava por ela com muita dor, olhando para minhas mãos que estavam avermelhadas e até um pouco feridas, como se eu tivesse me coçado tanto a ponto de machucar. Então, quando cheguei a um espelho, pude me ver. Isso mesmo, vi meu reflexo em um sonho. Foi horrível porque, embora fosse meu rosto, estava praticamente irreconhecível. Eu tinha feridas e até parecia que parte do meu rosto estava se desprendendo. Foi uma cena tão bizarra que acordei gritando no meu quarto. Olhei a hora e só tinham se passado algumas horas desde que eu havia adormecido. Eu estava muito agitado e lembro que me levantei imediatamente para ir me ver no espelho do banheiro, apenas para perceber que estava tudo bem. Ainda assim, não conseguia me livrar da horrível sensação de que algo estava se desprendendo. Fiquei assim por alguns minutos antes de me acalmar e dizer a mim mesmo que tinha sido apenas um sonho, que não havia motivo para me preocupar. Apesar de ter conseguido me acalmar, não quis voltar a deitar no colchão, pois eu tinha muitas coisas para fazer antes do trabalho e sabia que se o fizesse acabaria adormecendo novamente e me atrasaria. Embora, para ser honesto, também era porque não queria voltar a sonhar com aquilo. O dia passou e quando a noite chegou, voltei para o quarto. Como sempre, eu estava muito cansado e assim que coloquei a cabeça no travesseiro, adormeci depois de 2 segundos. Dessa vez não tive pesadelos, ou pelo menos não que eu consiga lembrar. O que sei é que acordei muito agitado no meio da noite. Eu costumava ter um sono tão profundo que nada me acordava até o dia seguinte. Mas naquela noite acordei ofegante e com dor nas costas. A princípio pensei que fosse uma daquelas sensações como no pesadelo, mas logo percebi que era uma sensação real e que estava realmente doendo. Levantei imediatamente e tirei uma foto com o meu celular para ver o que havia acontecido, já que não conseguia ver claramente minhas costas. Foi então que percebi que tinha um arranhão muito longo, quase cobrindo toda a minha coluna. A ardência era inegável, e eu não fazia ideia do que poderia ter causado aquilo.
Fiquei quase 15 minutos procurando algum ferro ou mola que pudesse ter saído do colchão e causado esse ferimento, mas por mais que procurasse, não encontrei nada. Acabei desistindo e voltei a dormir. No dia seguinte, a ardência nas costas era muito forte. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido, mas realmente não havia nenhuma mola exposta no colchão que pudesse ter causado aquilo. Fora que essa era a única explicação lógica que eu conseguia imaginar, pois era um corte muito longo e fino. Ainda assim, tentei passar o dia da forma mais normal possível, embora sempre estivesse muito relacionado com o assunto. Pensava que talvez, por não estar completamente deitado, alguma mola tivesse se soltado, mas não encontrava uma explicação. Também cheguei a pensar que poderia ter sido outra coisa, talvez algo na parede, embora isso fizesse menos sentido do que pensar que alguma mola havia se soltado. Estive dormindo sem problemas durante vários meses e não havia tido nenhum tipo de incidente até agora. Uma tarde, enquanto estava deitado naquele colchão ouvindo música, comecei a sentir um leve formigamento na pele. No início não dei importância, pois era uma sensação estranha, mas não dolorosa. Com o passar dos minutos, o incômodo aumentou até se tornar uma coceira insuportável. Levantei rapidamente e, desesperado, com a ardência na pele, tirei a camiseta. Diante do espelho, percebi que meu tronco estava coberto de vergões avermelhados que se estendiam até os braços. Meu primeiro pensamento foi que o colchão estava com algum inseto, mas eu o havia desinfetado antes de usá-lo. Além disso, aquelas marcas não se pareciam em nada com picadas de insetos. Eram mais parecidas com uma reação alérgica. Eu não era alérgico a nada, ou pelo menos não que eu soubesse. A coceira era tão intensa que eu não conseguia parar de me coçar. Cada arranhão só piorava a sensação, mas era impossível me conter. Numa tentativa desesperada de me aliviar, saí para comprar alguns medicamentos anti-histamínicos, na esperança de que funcionassem, mas nada ajudou. O desespero me levou ao extremo de me coçar com tanta força que acabei me ferindo com as unhas. Pensei em ir ao posto de saúde, porém não tinha tempo para enfrentar filas e não tinha dinheiro para pagar uma consulta. Além disso, que explicação eu daria? Eu não tinha febre nem outros sintomas além da coceira insuportável. Justo quando eu estava prestes a ligar para alguém pedindo ajuda, o desconforto desapareceu tão repentinamente quanto havia começado. Em questão de segundos, a coceira sumiu, me deixando com raiva e confuso. Embora o medo persistisse, decidi não ir ao médico. Se os sintomas já não estavam ali, não havia razão para me preocupar demais. Mas no fundo eu não conseguia ignorar a sensação de que havia algo de errado com aquele colchão. Naquela noite, antes de dormir, lembro de ter passado 30 minutos inteiros pressionando todo o colchão, mas tudo parecia bastante firme no lugar. Não importava quanto eu tentasse, não encontrava nada que pudesse me machucar. Deixei o assunto de lado e voltei a dormir. Nessa noite tive outro pesadelo, com aquela sensação horrível de que eu estava arrancando a pele com as próprias mãos. Era como se tivesse água com gás debaixo da pele. Sentia como se borbulhassem ao mesmo tempo em que me causavam muita ardência e dor. Quando acordei, ainda sentia essa sensação. Dessa vez cheguei a me coçar muito forte nas mãos, embora na verdade não sentisse nada. Era só o resquício do sonho que ainda me atormentava. Levei vários minutos para me sentir completamente acordado e me convencer de que tudo havia sido apenas um sonho. Mas a sensação persistia, e o pior é que ao olhar para minhas mãos, notei que realmente havia me machucado ao me coçar enquanto dormia. As unhas estavam manchadas com pequenos rastros de sangue seco e a pele dos nós dos dedos estava avermelhada e sensível. A preocupação me acompanhou o dia todo. Não conseguia parar de pensar no que havia sonhado e na maneira como meu corpo reagia. Eu sabia que os sonhos podiam ser vívidos, mas aquilo era demais. Repetia para mim mesmo que talvez estivesse tão cansado e estressado que meu próprio corpo estava manifestando o mal-estar dessa maneira. Ainda assim, quando a noite chegou,
A ideia de dormir naquele colchão me perturbava. Decidi cobri-lo com um lençol grosso, como se isso pudesse fazer alguma diferença. Me certifiquei de que não havia nada estranho nele antes de me deitar. Disse a mim mesmo que tudo estava na minha cabeça e que se eu continuasse obcecado com isso, continuaria tendo pesadelos. Naquela noite algo mudou, pois não tive sonhos nem acordei no meio da noite com dor ou desespero. Na verdade, dormi profundamente e sem interrupções, mas quando acordei havia algo estranho no ambiente. O quarto estava mais frio do que o normal, como se a temperatura tivesse caído vários graus de repente. Meu corpo estava rígido e pesado, como se algo tivesse me pressionado durante a noite. Quando tentei me mover, percebi que as cobertas estavam mais apertadas do que o normal ao redor do meu corpo. Então eu notei. As unhas das minhas mãos estavam cheias de sujeira, como se eu estivesse cavando ou arranhando algo por horas. Ao examinar meus braços e pernas, vi marcas semelhantes às do dia anterior, mas dessa vez estavam mais profundas e numerosas. Algumas pareciam arranhões feitos por algo além das minhas próprias mãos. Morrendo de medo, me levantei rapidamente e examinei cada costura, cada borda e cada dobra daquele maldito colchão. Na parte de baixo, onde nunca tinha me incomodado em olhar, encontrei algo. O tecido estava rasgado em um pequeno ponto, quase invisível ao olho nu, mas o suficiente para que eu pudesse enfiar a mão e tocar o interior do colchão. O que senti me fez puxar a mão imediatamente. Não era espuma nem molas, era algo úmido e pegajoso, como se tivesse algo escondido. De barriga vazia, a sensação me embrulhou o estômago. Peguei o celular e liguei a lanterna para iluminar melhor a abertura. Com cuidado, tentei alargar o buraco o suficiente para conseguir enxergar dentro. O que encontrei me deixou em choque. Entre a espuma e as molas havia pedaços de tecido, fios do que parecia ser cabelo humano e algo que parecia pele de verdade. Quando acordei, percebi que tudo ainda era um pesadelo, mas a sensação de ardência e formigamento na minha pele eram reais demais. Me sentei respirando com dificuldade e examinei o colchão com mais atenção. Não havia cortes, molas expostas, nem sinais visíveis de que algo pudesse ter causado aquele incômodo. Tentei me acalmar, mas apenas alguns minutos depois uma coceira insuportável se espalhou por todo o meu corpo. Era como se milhares de insetos minúsculos caminhassem sob a minha pele, mordendo e perfurando cada centímetro da minha carne. O desespero me levou a me coçar com tanta força que acabei me ferindo, mas a sensação não desaparecia. A dor se tornou insuportável e, sem saber o que fazer, acabei indo até a Santa Casa. Os médicos não encontraram nenhuma explicação para o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha erupções visíveis além das feridas autoinduzidas, e meus exames não mostraram nada anormal. Apesar dos calmantes, o tormento persistia, como se algo dentro de mim estivesse me consumindo lentamente. No fim, os médicos decidiram me sedar, pois eu não parava de gritar e me contorcer de dor. Durante meses sofri com aquela agonia sem que ninguém pudesse me oferecer uma resposta lógica. Foi então que minha mãe, desesperada pela falta de soluções médicas, recorreu a uma amiga que acreditava em maldições e fenômenos sobrenaturais. Depois de me visitar e me examinar com atenção, aquela mulher pediu à minha mãe que a levasse até minha casa para inspecionar o local. Ao voltar, sua expressão era de preocupação. Segundo ela, o colchão que eu havia recolhido da rua estava impregnado com uma energia obscura, como se algo estivesse preso dentro dele. Após realizar uma limpeza, tudo o que eu sentia começou a diminuir. Dias depois, minha mãe me informou que havia pesquisado sobre o colchão. Ao que parece, ele pertenceu a uma pessoa que morreu após sofrer de câncer e que era conhecido por ali por ser uma pessoa horrível. Esse indivíduo passou seus últimos dias naquele colchão e seu sofrimento ficou impregnado nele, sendo transmitido a qualquer um que o usasse depois. Desde então, nunca mais voltei a pegar nada do lixo,
mesmo há pouco tempo tendo visto uma caixa de som em bom estado numa caçamba de entulho. Queimaram aquele colchão, e nunca mais na vida vou me atrever a levar para casa algo que não me pertence. Dizem que às vezes as bruxas têm o poder de fazer com que as pessoas caiam em sonhos profundos e não escutem nada quando chega a noite ou a madrugada. Eu comprovei isso de uma forma terrível quando era jovem e morava no campo. Como era costume por lá, me casei muito jovem e, para continuar aprendendo mais coisas com a minha mãe, ficamos morando perto dela. Mais tarde, por conta do trabalho do meu marido, tivemos que nos mudar para uma comunidade mais afastada. Ele trabalhava arando terras e decidimos que seria melhor para nós. Nos organizaríamos para visitar nossas famílias aos domingos, mas inesperadamente um dia, quando fui até a roça onde meu marido estava trabalhando para levar o almoço, tudo começou a girar. Felizmente o patrão do meu marido estava lá e pediu que ele largasse tudo para me levar a um posto de saúde próximo, para que eu fosse atendida. Não demorou muito para o médico nos dar a surpresa. Seríamos pais. Naquele mesmo fim de semana, fomos contar a novidade a todos. Minha mãe, feliz da vida, me disse que assim que a gravidez estivesse mais avançada, eu deveria ir para a casa dela para que ela cuidasse de mim e do bebê. Logo depois, fomos dar a notícia ao meu sogro, que também recebeu com alegria. No final da gravidez, preparei minhas coisas para ir para a casa dos meus pais para dar à luz, como havíamos planejado. Meu bebê nasceu e tudo era felicidade para nós. Os dias passaram e me recuperei rápido. Esperei ainda um pouco, mas já senti a necessidade de estar em casa com meu marido, então avisei minha mãe que voltaria para minha casinha. Ela me pediu que esperasse mais um pouco, mas eu já conseguia cuidar do meu bebê sozinha e aos domingos meu marido me ajudaria. Minha mãe me pediu que a escutasse. Ela entendia que eu precisava estar com minha família, mas tinha um pressentimento. Não sabia o que era, só sentia que algo ia acontecer e estava com muito medo. Tentei tranquilizá-la e hoje me arrependo de não tê-la escutado. Eu sempre soube que em lugares rurais dizem haver bruxas. Por lá, as pessoas falavam delas como bolas de fogo vistas nos morros, ou que tomavam a forma de animais, como porcos ou corujas. Mas por conta da minha idade e da fase que eu estava vivendo, não dava importância alguma para lendas dos antigos. Até aquela manhã. Nossa casinha tinha telhado de brasilite e uma janelinha pequena que meu marido fez improvisadamente para entrar um pouco de luz. À noite nós a fechávamos bem para o frio não entrar. Naquela noite, antes de dar banho no meu filho, pedi para meu marido verificar se estava tudo bem trancado. Por fim, dei o leite ao bebê e o coloquei num bercinho ao lado da nossa cama. Até aí tudo corria normalmente, e me sentindo um pouco cansada, nos deitamos. Passou talvez meia hora quando meu bebê começou a se agitar por alguma razão. Peguei ele no colo para niná-lo e fazê-lo dormir de novo. Consegui, e o coloquei novamente no berço. Mas então começamos a sentir muito sono. Aquilo não era normal e, fora isso, percebi algo. Comentei com meu marido que estava ouvindo passos de ave no telhado, mas ele já estava caindo no sono e só murmurou algo ininteligível. Me aconcheguei ao lado dele, ainda acordada, e podia ouvir o bater de asas de uma ave grande andando sobre o telhado. Não achei estranho, afinal no interior é comum que animais circulem à noite. Mas meu bebê começou a se agitar novamente com esse barulho acima de nós. Me levantei para pegá-lo do berço e acalmá-lo, mas não conseguia. Chamava meu marido e ele estava completamente adormecido. Quando finalmente consegui acalmar meu filho, o coloquei entre mim e meu marido na cama. Pensei que com o calorzinho dos dois e se sentindo protegido, ele dormiria melhor. No começo foi assim, mas depois de um tempo ele voltou a chorar. O acalmei mais uma vez até que dormiu, porém eu não aguentei mais. Um sono tão profundo tomou conta de mim
que meus olhos se fecharam imediatamente. Ouvi meu filho reclamar um pouco, mas no final, o sono profundo me venceu. Quando a luz de alguns buracos no telhado varou e me despertou, percebi que meu pequeno não estava mais ali. Muito assustada e gritando, sacudi meu marido para acordá-lo. Nosso filho havia desaparecido. Meu marido se levantou num pulo e me perguntou desesperado onde eu o tinha deixado. Respondi que entre nós, ele havia dormido antes de mim e não percebeu. Então olhamos para o chão e ali estava o cobertorzinho do bebê, jogado ao lado da cama. Em cima dele havia pegadas de terra, mas não eram humanas, eram pegadas como de uma galinha, mais grandes. A janelinha do telhado estava aberta e sabíamos perfeitamente que meu marido a havia fechado bem à noite. Nem ele nem eu nos levantamos para abri-la. Ao ver tudo aquilo, me lembrei do pressentimento da minha mãe, quando disse que sentia que algo ruim aconteceria se eu voltasse para casa. Esses pensamentos duraram apenas alguns segundos e corremos por toda a casa atrás do meu bebê. Meu marido estava desesperado e saiu lá fora para verificar se tinha alguém. Enquanto eu olhava em todos os cantos, ele apareceu no corredor da casa com nosso filho no colo. Meu bebê estava bem. Estava dormindo profundamente. Ele parecia estar em sono profundo, pois eu demorei muito para conseguir acordá-lo. Assim que ele despertou, eu perguntei chorando ao meu marido onde estava nosso filho. Ele, com os olhos arregalados, respondeu que ele estava próximo dos porcos. Mas como? Não tinha ninguém na casa além de nós, e meu filho era apenas um recém-nascido. Após uma longa conversa, eu troquei a roupinha dele e o coloquei para dormir novamente. De manhã, quando fui banhá-lo, notei uma marca em suas costas que não tinha antes. É uma marca parecida com o polegar que colocamos nos nossos documentos. Até hoje ele tem essa marca que nos deixa sem respostas do que foi que aconteceu naquele dia. O estranho é que desde então nunca mais aconteceu nada de estranho em nossa família. Nunca contamos à minha mãe sobre esse ocorrido. Para a maioria das mulheres, viajar sozinha é aterrorizante, e com razão. Porém, por algum motivo, isso nunca me incomodou tanto. Sempre fui bastante independente e extrovertida, então fazer novas amizades é algo natural para mim. Provavelmente esse é um dos motivos pelos quais decidi me tornar uma au pair. Além disso, sempre quis conhecer os Estados Unidos, então trabalhar como au pair era algo que eu realmente considerava. Sou chilena e natural de uma pequena vila nos arredores de Santiago. A maioria dos americanos nunca ouviu falar do lugar, então, quando me perguntam de onde sou, geralmente apenas digo Chile, ali perto do Brasil. É mais fácil assim para alguns cabeças de vento. Antes de dizer qualquer coisa, acredito que meu inglês seja muito bom, ou pelo menos é o que dizem. Ele melhorou consideravelmente desde que me mudei para os Estados Unidos e as pessoas costumam ficar impressionadas. Meu pai é do Reino Unido e fez tudo o que pôde para garantir que meu inglês fosse tão bom quanto meu espanhol chileno, se não melhor. Não sei se existe por aqui, mas quando eu era criança, eu tinha um dicionário eletrônico que também funcionava como tradutor. Lembro-me de brincar muito com ele, inserindo palavras e traduzindo com meu pai. Eu também lia muito quando era mais nova, o que definitivamente me ajudou. Prosseguindo com o relato, minha família anfitriã mora em um subúrbio rico no norte da Califórnia. A casa deles é inacreditável, nunca tinha visto nada igual. Você pode pensar que morar aqui é solitário, mas a agência faz um ótimo trabalho ao conectar au pairs próximas. Então, imediatamente me dei bem com algumas meninas dos bairros ao redor. Minha melhor amiga aqui é uma espanhola chamada Jennifer. Diferente de algumas que conheci, ela é incrível. Ela é como eu, só que um pouco mais alta e um pouco mais barulhenta. Somos inseparáveis desde que nos conhecemos. Estamos aqui pelos mesmos motivos.
trabalhar, explorar e tentar aproveitar ao máximo nosso tempo no exterior. Há um enorme campus universitário nas proximidades e é praticamente o único lugar decente para sair sem gastar $100 de Uber. Tanto as fraternidades quanto os bares lá são muito bons, então é onde passamos a maior parte dos nossos fins de semana. Acho que muitos caras naturalmente se sentem atraídos por nós por causa dos nossos sotaques, e o fato de sermos estrangeiras nos abre muitas portas. Aqui dizem que é difícil entrar em festas de fraternidade sem estar em uma irmandade, mas nunca tivemos esse problema. Os bares aqui são bem mais divertidos, e o nosso lugar favorito é um bar chamado Tap. As terças-feiras são as noites mais divertidas para mim e Jenny, e essa história acontece em uma dessas noites. Alguns meses depois da minha chegada nesse país, eu estava encostada no bar esperando as bebidas para mim e para Jenny, quando um cara alto, de cabelos castanhos e cacheados, se aproximou e perguntou: "Você é chilena, né?" Isso me pegou de surpresa, pois as pessoas nunca acertam que sou chilena. Ri e disse que ele estava certo. Conversamos por um tempo e tudo foi muito natural. Admito que sou abordada com frequência quando saio, mas William parecia diferente no jeito de abordar uma mulher. Quanto mais conversávamos, mais parecia que ele estava genuinamente interessado em mim como pessoa, e não apenas me paquerando. Ele sabia várias curiosidades sobre a cultura da América do Sul, o que me agradou bastante. Muitos americanos com quem falo não sabem muito sobre o resto do mundo, então foi bom conversar com alguém bem viajado, inteligente e culto. Conversamos e rimos por um bom tempo, antes de eu apresentá-lo a Jenny. Ele sorriu e chamou um amigo, um rapaz asiático que se apresentou como Hunter. Ele e Jenny se deram bem imediatamente, e com isso, no geral, foi uma ótima noite. Antes de ir embora, William pediu meu número, e eu dei sem hesitação. Alguns dias depois, ele me convidou para jantar. Quando cheguei ao seu apartamento, esperava que ele tivesse feito uma reserva em algum restaurante, mas em vez disso, ele estava cozinhando uma massa para nós. Achei isso muito legal. Acabei o ajudando a preparar o jantar e ele abriu uma garrafa de vinho para acompanharmos a refeição. Gostei tanto da noite que acabei dormindo no apartamento dele. Na manhã seguinte, acordei e comecei a observar o quarto. Diferente da maioria dos apartamentos universitários, o dele era bem organizado. Não havia pôsteres ou decorações típicas, apenas várias fotos de paisagens. As paredes estavam cobertas de dezenas de fotografias em preto e branco. Igrejas, cidades e campos. Pareciam estranhamente familiares. Levantei-me para olhar mais de perto e percebi que todas tinham legendas com os locais. Eram todas do Chile. Todas com exceção de uma foto de Monte Carlo, em Mônaco. William já tinha acordado, então brinquei, perguntando se ele tinha uma obsessão pelo Chile. Ele riu e explicou que eram fotos aéreas da coleção do pai dele e que ele escolheu suas favoritas. Então olhei para cima da cama e vi mais algumas fotos. Minha mandíbula caiu quando percebi que uma delas era da minha vila, tirada do alto. O lugar ficava a apenas 20 minutos da minha casa. Falei isso para ele, e William ficou super animado, dizendo que era uma coincidência inacreditável. As chances de isso acontecer eram mínimas. Ele começou a me fazer várias perguntas sobre minha cidade natal, e eu respondi feliz. Mas algumas semanas depois tudo mudou. Descobri que nada daquilo foi coincidência. Ele tinha fotos antigas minhas, posts traduzidos, um cronograma de onde eu iria com base nos meus stories e até uma foto da minha carteira de motorista que eu havia perdido meses antes. Ele sabia tudo sobre mim antes mesmo de nos conhecermos. Entrei em pânico, saí do apartamento sem fazer barulho e nunca mais falei com ele. Nos últimos meses, percebi um carro prateado rondando a rua da minha família anfitriã e ele tentou me contatar usando números e perfis falsos. Agora estou reunindo provas para apresentar à polícia.
mas ouvi dizer que eles não levam esse tipo de caso a sério. Felizmente, meu compromisso como au pair está terminando em breve e logo estarei de volta ao meu país. Meu nome é Lázaro, sou natural de Melgaço, no Pará, e hoje trago uma história da minha infância. Naquela época, a casa onde moro atualmente ainda não estava totalmente terminada. Isso é um detalhe relevante para esse relato. Tive uma infância difícil e lembro claramente daquela noite que fazia um frio terrível. Não sei exatamente o que fiz, mas meu pai ficou bravo comigo e me mandou dormir do lado de fora. Chorei muito porque não queria sair, já que estava frio demais da conta. Minha mãezinha, embora não pudesse fazer muito, me deu uma jaqueta e, com lágrimas nos olhos, tive que sair. Naquela época, perto da casa, havia uma oficina mecânica no mesmo terreno, que hoje em dia virou um conjunto de barracos para alugar. Lembro que alugávamos o espaço para um senhor guardar a caminhonete dele. Então fui até lá e me sentei chorando, sentindo o frio atravessar minha blusa. Por sorte, vi meu cachorro por perto e o chamei, pensando que se ele ficasse comigo, nós dois poderíamos nos aquecer. E assim foi. Ele se deitou ao meu lado e, pouco a pouco, comecei a me sentir um pouco mais quente. Mais tarde, já de madrugada, ainda acordado, percebi que meu cachorro entrou em estado de alerta. Notei que ele ficou tenso e todo eriçado. Como naquela época não havia iluminação no terreno, tudo estava completamente escuro. A primeira coisa que pensei foi em verificar o interior da oficina para garantir que não havia ninguém lá. Para minha sorte, não vi nada estranho, mas então, ao olhar para a área onde ainda tenho algumas árvores frutíferas, levei o maior susto da minha vida. A uns 30 passos de onde eu estava, vi uma mulher vestida de branco e brilhando como se emanasse luz própria. Ela carregava uma cesta e parecia estar colhendo frutas. Naquela parte do terreno havia mangueiras, vários pés de acerola e um pouco mais distante, no canto mais escuro, um pé antigo de ameixa. Ao ver aquela mulher, senti um medo indescritível que me fez começar a chorar. Meu cachorro também começou a uivar e ficamos paralisados enquanto ela continuava colhendo frutas. Logo a vi caminhar em direção ao pé de ameixa, para a parte mais escura e afastada do terreno. Desviei o olhar por um instante e, quando voltei a olhar, ela não estava mais ali. Ela desapareceu sem deixar rastro, como se a terra a tivesse engolido. Apavorado, chamei meu cachorro para se deitar de novo ao meu lado. O frio continuava intenso, e depois do que eu tinha visto, o medo me manteve acordado. Tentei dormir de novo, e justo quando finalmente estava quase conseguindo, senti meu cachorro se mexer outra vez. Meu coração acelerou, e a primeira coisa que fiz foi olhar para as árvores. Aquela mulher estava a poucos passos de mim, me encarando fixamente, bem na divisa entre a oficina e as árvores. Sendo apenas um moleque tomado pelo medo, fechei os olhos e comecei a chorar. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas quando reuni coragem para olhar novamente, de novo ela não estava mais lá. Não sei o que foi que vi naquela noite, e honestamente acho que é algo que nunca vou conseguir explicar.